Fala pessoal do 7º ano, vamos para mais uma aula de matemática. Chama o pessoal e se liga sempre no nosso canal, no Educa PE. Beleza? Hoje iremos fazer o seguinte, triângulos, construção, condição de resistência e soma das medidas dos ângulos internos. Beleza? Então, vamos começar entendendo, será que qualquer medida do lado de um triângulo eu posso construir e formar um triângulo? Como assim? Se eu pegar uma medida tal, a outra, beleza, e a outra, com essas informações, será que eu consigo construir um triângulo? Qualquer que for as medidas, eu construo um triângulo? Vamos entender agora. Observe aí na tela de vocês o seguinte, triângulo. Vamos pegar uma régua e vamos ter 4 centímetros, né? 3 e 2. Será que com essas medidas eu posso construir? Será que podemos construir um triângulo com lados 4, 3 e 2 centímetros? E aí? Então veja. Vou pegar e... será que acontece? Será que podemos construir assim? Como é que eu construo um triângulo? Como é que eu vejo a condição de existência de um triângulo? Então veja que um triângulo existe se analisarmos cada medida com a soma dos outros dois lados. E nos 3 casos, a soma dos outros dois lados for maior do que o lado analisado, o triângulo pode existir. Como assim? Que viagem é essa? Se eu pego um triângulo, vou pegar um lado do triângulo, beleza, peguei esse lado, pá. Os outros dois eu vou somar. Somei. Se esta soma for menor do que esse valor, nesse caso, se esta soma for maior do que esse, você tem que analisar todos os outros lados. Por quê? Se um falhar, se não for maior a soma, o triângulo não existe. Não podemos formar esse triângulo. Então, eu pego um lado, somo com os outros dois. Então, peguei esse lado, vamos dizer assim, a medida dele. E vou somar com os outros dois. Somei esses dois. Beleza. Essa soma deu maior do que esse. Pego o outro lado, somo com os outros dois. A soma deu maior do que esse. Beleza. Pego o outro lado, soma com os outros dois. A soma deu maior. Beleza. Então, podemos construir. Beleza? Se um dessas somas for menor, então não podemos construir. Beleza? Então, veja. Esse triângulo. Veja aqui, 4, 3 e 2. Vamos ver se podemos formar esse triângulo aí. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado 3. Observe aí, Então, o lado 3 é menor. Então, essa aqui tem uma boca aberta, vamos dizer assim, é o símbolo de menor que. Então, o 3 é menor que a soma. Então, peguei o lado 3 e vou pegar os outros lados. 4 mais 2 vou somar. 4 mais 2 vai ser 6, né? Beleza. Agora eu vou pegar o outro lado, o 2. Menor que... eu vou somar os outros dois, né? Que é 4 mais 3. E eu vou pegar agora o lado 4. E vou somar com os outros dois, tá vendo? 2 e 3. Então veja que eu pego cada lado e somo, pego o lado 3, menor que a soma dos outros dois, que é o 4 mais 2. Pego o lado 2, menor que a soma dos outros dois lados, que nesse caso é 4 e 3. Pego o lado 4, menor que a soma dos outros dois. Se permanecer essa informação verdadeira, o triângulo existe. Então, 3 é menor que 4 mais 2. Veja que 3 é menor que 6. Existe? Beleza. Essa informação é verdadeira. Veja também que 2 é menor que quem? 4 mais 3 é 7. Menor que 7. Beleza. E 4 é menor que quem? Que 5. Então, vê que todas as 3 informações ficaram verdadeiras. Então, podemos construir esse triângulo. Agora, como constrói? Então, veja. Você vai pegar, triângulo, ok? Peguei esse triângulo e depois vou fazer isso. Então, formou esse triângulo. Mas veja agora o passo a passo para formar o triângulo. Então, a gente vai pegar esse triângulo e vai fazer o seguinte. O lado maior eu vou botar embaixo. Tá, botei o 4 embaixo. E vou pegar um compasso e vou medir 2, que é um dos lados. Então, eu pego a ponta seca e coloco e faço o giro. Ok, girei, fiz um círculo. Aí depois eu vou pegar o outro lado, que nesse caso é 3, e vou colocar a ponta seca do outro lado. E vou girar. Você vai ver que vai ter um ponto em comum. Se você ligar, formou esse triângulo. Beleza? Então, assim nós construímos os triângulos. Então, veja aí na tela aqui, com os 3 segmentos
de retas medindo 5, 10 e 9, podemos formar um triângulo? Será? Vamos ver. Aqui, ó, um triângulo existe se analisarmos cada medida com a soma dos outros dois lados. E nos 3 casos, se a soma dos outros dois lados for maior do que o lado analisado, o triângulo pode existir. Beleza? Então, ó, nesse caso eu vou pegar quem? 5 e vou somar os outros dois. 10 mais 9, que vai dar 5 menor que 19. Beleza. Agora eu vou pegar o lado 10 e vou somar os outros dois, ó. 5 mais 9 dá 14. Então, 10 é menor que 14. Agora eu vou pegar o lado 9 e vou somar os outros dois. 5 mais 10. Então, 9 é menor que 15. Então, isso aconteceu, o triângulo existe. Beleza? Então, veja aí a construção. Vou pegar uma régua, né? E vou tirar as medidas, ó. Tirei as medidas. Depois eu vou pegar o compasso e vou fazer o seguinte. Pego uma das medidas e abro o compasso até lá. Nesse caso foi 9, então abro o compasso em 9. E faço o giro. A ponta seca em um lado, faço o giro. Pego a outra medida, abro a ponta seca do outro lado e giro. Nesse formato aí, ó. Girei, depois eu giro a ponta seca no outro, ó. Esse círculo, essa circunferência maior é o do lado maior, né? Veja que tem esse ponto em comum. Aí eu faço e o encontro deles. Quando encontrando, forma um triângulo. Beleza? Então, ó. E agora? Se as medidas for 2, 3 e 6, será que formamos um triângulo? 2, 3 e 6. Será que formamos? Então, ó. Pegamos as medidas e tiramos aí na régua. Então, ó. Pegando o compasso. A ponta seca numa medida. E vou girar. Beleza. Pego o outro. E faço outro contorno. E se a gente fazer isso, ó. Veja que aí, na tela de vocês, não há o ponto em comum. Então, por quê? Veja aí agora, ó. 3, eu vou pegar, somar os outros dois. 6 mais 2, que vai dar 3 é menor que 8. Beleza. E 2 é menor que 6 mais 3. Então, 2 é menor que 9. E 6 é menor que 5, nesse caso, é menor que 2 mais 3? Não. 6 não é menor que 5. Então, isso é falso. Com isso, esse triângulo não existe. A gente construiu primeiro para você entender que não tem um ponto em comum. Então, não podemos formar o triângulo, porque na condição de existência dela, há uma falha. Então, se há falha na condição de existência, não podemos construir o triângulo. Beleza? Então, vamos recapitular esse exemplo. Se eu tenho um triângulo com 6, 2 e 3, então pego o lado 6, coloco embaixo. Pego o compasso e abro em 3 centímetros. Então, uma ponta seca de um lado e faço o giro. Fiz a circunferência. Depois eu abro o compasso no outro lado, que é o 2, e coloco a ponta seca no outro lado que eu não fiz o giro. E giro. Quando isso acontece, vê aí na tela que fica nesse formato. Como o triângulo não existe, não há o encontro dele. Beleza? Então veja. Temos o triângulo, esses 3 pontos, ok? Então, ó, a gente vai ver o seguinte. Vê o detalhe. Veja os ângulos aí nas cores, né? Vermelho, verde e azul. Iremos voltar, né? Agora, nesse ponto. Então, observe agora essa construção. Eu vou deslocar, ó, bem com calma. Observe. Tá vendo o ângulo verde saindo? Agora o ângulo vermelho está saindo, ó. Vai encaixar no ângulo verde. E o ângulo azul está saindo e vai encaixar. Então, veja que formou um ângulo de 180 graus, ó. Ok? Então, aqui vai encaixar perfeito em ângulos externos. Ok, beleza. Então, ó, formou 180 graus. Somando tudo, ó, esse ângulo mais esse tem que ser igual a 180 graus. Então, ó, voltando aqui, veja que com esse vídeo ficou bem claro que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 para qualquer triângulo. Se eu somar seus ângulos internos, vai ser igual a 180. Beleza? Observe aí esse triângulo. Veja que nós temos 3 ângulos, ok. 2 ângulos ele dá. Então, 80 mais 70 mais x tem que dar 180. Lembra da musiquinha, né? 180, 180,
360. Mas só que esse 360 são quadriláteros. Então você pegar só a primeira parte, 180. Então a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então 70 mais 80, você vai dar somando 150. Então para chegar a 180, quanto é que falta? Show de bola, 30. Então 180 menos 150, 30 graus. Então o valor do x deste exemplo é 30. Certo? E agora, qual o valor desses ângulos aí? Nós temos esse triângulo e todos os ângulos são x, x e x. Então, voltando aqui. Quando eu tenho um triângulo onde todos os ângulos eles medem a mesma coisa, então, nesse caso aí, você vai ver que ele vai medir 60. Então, se um triângulo tem os ângulos internos 60, 60 e 60, se chama triângulo equilátero. Beleza? Além dos ângulos serem iguais, os seus lados também serão iguais. Então, observe aí a resolução dessa questão. Diz o seguinte, eu tenho esse triângulo onde os três ângulos são a mesma coisa, medem o mesmo valor. Então, x mais x mais x igual a 180. Se eu somar, quanto x eu tenho? 3x. Então, qual é o número que eu multiplico com 3 dá 180? Beleza, 60. Então, cada ângulo desse, mede 60 graus. Como eu falei, quando isso acontece, onde os três ângulos medem 60 graus, temos um triângulo equilátero. Beleza? Então, os ângulos são iguais e também os lados são iguais. Ok? Veja agora na tela de vocês este exemplo. Então, qual é o valor do ângulo? Observe aí que a base, os ângulos da base, são a mesma incógnita. E se formam o quê? Que tem o mesmo valor. Então, como é que a gente encontra essa informação? Isso mesmo, somar tudo e a soma tem que ser igual a 180. Então, x mais 40 tem que ser igual a 180. Se eu tenho x mais x somando, quanto x eu tenho? 2x. Então, o 140, nesse caso, o 40 passa subtraindo. Então, 180 menos 40, 140. Se eu tenho x mais x, qual é o número que eu somo ele com ele vai dar 140? 70. Então, 70 mais 70 igual a 140. Então, veja que o ângulo da base é 70. Então, 70 e 70. A gente acabou de ver na questão anterior que quando os três ângulos forem iguais, medindo 60 graus, são triângulos equiláteros. E quando, nesse exemplo agora, os ângulos da base forem iguais, se chama triângulo isósceles. Beleza? Os ângulos da base são iguais, triângulo isósceles. Então, triângulo isósceles. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Algumas situações do dia a dia onde temos os ângulos. Então, eu peguei essas figurinhas e coloquei o seguinte. Veja aí. Então, temos essa situação e esse ângulo é quem? Mede 90. Então, se nós temos 90 mais 70, que são os ângulos dados, vai ser igual a quem? 160. Falta quanto para chegar em 180? 20. Então, esse ângulo aí é 20. Outra situação, olha aí. Beleza. Então, quanto é esse valor? Então, somamos as informações, os ângulos que foram dados. 46 mais 46. Vai dar quanto? 92. Para chegar em 180, quanto é que falta? 180 menos 92, 88. Então, esse ângulo aí é 88 do x. E nessa situação, veja aí, quanto é que mede isso? 45 mais 35 são os ângulos dados. Vai ser igual a 80. Falta quanto para chegar em 180? É só fazer 180 menos 80, 100 graus. Beleza? Então, a gente já entendeu a condição de existência de um triângulo. A gente já entendeu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. E agora, iremos entender os ângulos externos. São ângulos formados, vamos dizer assim, fora do triângulo. Veja aí na tela este exemplo aí. Veja que essas cores em amarelo, esses ângulos em amarelo, são ângulos externos. Iremos entender isso agora. Veja aí na tela de vocês, que nós temos a situação. Esse ângulo está fora. Você olhar com calma, você vai ver que é a soma dos outros dois, 53,05 mais 42,48,
vai bater o próprio ângulo que está fora. Beleza? Então vamos ver no outro formato. Ó. Nesse exemplo agora, pegando o outro ângulo externo, você vai ver que também, se eu somar os outros dois, vai ser igual a esse ângulo que está fora. Vamos pegar mais o outro ângulo externo da mesma forma. Veja que esse ângulo externo vai ser igual à soma dos outros dois. Beleza? Aí você pergunta, então, o ângulo externo vai ser igual à soma dos outros ângulos. Eu digo assim, longe dele. Se eu tenho um ângulo externo, tem um ângulozinho do lado dele. Beleza. Então, se eu estou com um ângulo externo, eu vou somar os ângulos que estão longe dele. Então, se eu estou olhando esse ângulo, é esses dois aqui que eu somo. Se eu estou olhando esse ângulo, é esses dois aqui que eu somo. Se eu estou olhando de cima, é esse de baixo aqui que eu somo. Beleza? Então, ó, a ideia, bem tranquila. O ângulo externo é igual à soma dos outros ângulos longe dele. Então, ó, o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos que estão dentro. Beleza? Então, ó, veja aí que existe um ângulo externo, que é o alfa, vai ser igual a quem? A soma de beta mais teta. Então, alfa, o ângulo externo, é igual à soma dos outros dois. Então, ó, veja aí na tela este exemplo, onde nós temos esse ângulo alfa e nós temos a informação aí de 60 e 40. Veja que esse ângulo 60 e 40, vamos dizer assim, que está longe dele. Então, se está longe, essa soma vai ser igual a esse ângulo externo. Então, alfa vai ser igual a 60 mais 40, alfa é igual a 100. Beleza? E agora, este exemplo, veja aqui, o ângulo externo está fora, isso aí. Vai ser igual à soma dos outros que estão longe dele. Então, vai ser aí, ó, x é igual a 30 mais 75. Vai dar 105. Aí, veja, se esse ângulo que está fora é 105, quanto é que falta para gerar esse ângulo que está dentro, que não informou, mas para gerar? É só fazer 180 menos 105 vai dar 75. Ou então você pega 75 mais 30 mais o outro valor, 75, você vai achar esse outro ângulo aqui dentro que falta. Beleza? Então, ó, ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos. Eu digo assim, longe deles. Beleza? Por que eu digo assim, longe deles? Para facilitar o entendimento. Ok? Vamos mais um exemplo. Observa aí que nós temos esse ângulo aí. Vai ser igual a quem? Show de bola, assim mesmo. Igual à soma dos outros dois longe dele. Então aí, 65 mais 32 vai dar 97. Tá vendo que matemática é tranquilo, sem estresse, sem aperreio, que hoje, nesta aula, você viu a condição de existência de um triângulo. Quer dizer o quê? Eu pego um lado, somo os outros dois. Se essa soma for menor, ok, vamos lá. Pego o outro lado e somo os outros dois. Se for menor, beleza. Eu pego o terceiro lado e somo os outros dois. Se for verdade, o triângulo pode existir. E a soma dos ângulos internos, a gente viu que é igual a 180. E o ângulo externo, que é o ângulo que está fora, é igual à soma dos outros dois de dentro, longe dele. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.